Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar no empenho de aprendermos a palavra de Deus. Nós vamos estar falando em Mateus, capítulo 26, a partir do versículo de número 31. Cujo subtítulo nos diz assim: Pedro é avisado. Logo depois da instituição da Santa Ceia, que está escrito em Mateus 26:17, que o versículo 30 diz assim: E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Depois da instituição da ceia, eles foram para o monte. E numa conversa, numa prosa que Jesus teve com os discípulos, aconteceu mais ou menos assim, ó. Então Jesus lhes disse, falando com os discípulos, lá no Monte da Oliveira, no lugar de oração, que Jesus tinha por costume ir orar. Jesus disse assim: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Passando Jesus a realidade do momento para os discípulos. Passando para eles a necessidade de que teria de se cumprir o que estava escrito. De terminar o serviço pelo qual ele tinha vindo ao mundo. Pelo qual ele tinha sido concebido pelo poder do Espírito Santo, tendo como mãe Maria, lá 33 anos e meio atrás. E ele contando dos propósitos de Deus Pai para os seus discípulos. E nós sabemos que cada pastor, em cada igreja, tem alguns obreiros que é mais chegado do pastor, que assiste mais de perto, que socorre o pastor com mais facilidade, ou que às vezes até se beneficia de um contato mais íntimo com o pastor. E Pedro era esse. Pedro, que é chamado o apóstolo do amor. Que a palavra diz que ele se recostava no peito de Jesus. Tamanha era a ligação que ele tinha com Jesus. E que também ele era o mais colérico, o mais irritado, o que mais rápido saía do sério. E Pedro respondeu:
Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca vou escandalizar. Comigo, isso não vai acontecer. E Jesus disse para ele: em verdade te digo, que nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister, ainda que me seja necessário morrer, não te negarei. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Nós sabemos que falar é mais fácil do que cumprirmos o que falamos. Tem um ditado aí que a gente ouve no dia a dia, que diz que falar, até papagaio fala, mas que cumprir o que disse, honrar a palavra, é muito mais difícil. E nós, se seguimos um pouquinho aqui na leitura, nós vemos que Jesus foi para o Getsêmani, que ele foi preso. Aqui no versículo de número 56 dessa leitura ainda diz assim, ó, finalzinho do versículo: então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Quando ele foi entregue por Judas e fora preso, todos os que disseram que não o negariam, fugiram. E nós vamos aqui para o versículo de número 69, ver o que aconteceu com Pedro. Pedro que fez como às vezes eu e você faz. Promete, diz que está empenhado, e na hora que fica difícil, nós saímos fora. Que diz assim, ó, Pedro nega a Jesus. E se nós não tomarmos cuidado, nós negamos a Jesus com nossas atitudes, com o nosso jeito de ser, com o nosso jeito de falar, com os exemplos que nós damos no nosso dia a dia. Em casa, no trabalho, na vizinhança, seja onde for. Versículo de número 69, ainda do capítulo 26, diz assim: ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada do sumo sacerdote, porque ele estava no pátio da casa do sumo sacerdote. Uma criada disse: tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E nós, quando nos propomos a ser crente, nós criamos na nossa vida algumas características marcantes. E as pessoas olham para nós e notam essa diferença. E nós, às vezes, representamos o Evangelho. E quando nós damos uma mancada dessa, logo é percebido. E saindo para
o vestíbulo, saindo para o portal daquele terreno, daquele pátio, outra criada o viu e disse: este também estava com Jesus o Nazareno. E segunda vez ele negou. E ele disse: não conheço tal homem. No escurecer daquele dia, ele tinha dito que se preciso morrer, ele morreria por essa causa. E já a segunda vez tinha negado Jesus. E às vezes nós negamos Jesus com nossa atitude, com as nossas promessas, com as nossas falhas. E daí a pouco, aproximando-se os que estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia, o teu jeito te denuncia. Então começou Pedro a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que ele dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Nós encontramos 2 passagens bem relacionadas. Pedro chorando amargamente e voltando a servir a Jesus. E Judas também chorando amargamente, se desesperando e indo se enforcar. Se Judas tivesse se arrependido e pedido perdão, nós iríamos o encontrar lá na frente, que nem nós encontramos a Pedro, fervoroso pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Nosso Deus conhece o nosso coração, sabe das nossas limitações, mas Ele é grande em perdoar. Todas as vezes que errarmos, se nós nos arrependemos e pedimos perdão, seremos perdoados. Nós vamos no nosso caminho, com certeza nós iremos negar Jesus em algumas coisas. Só não esqueça de pedir perdão. Que o Senhor nos abençoe.